alguma palavra sobre as mortes. Bolsonaro disse que lamenta todos os óbitos e, em seguida, voltou a defender o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Na mesma entrevista, o presidente distratou a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Globo. Laurene perguntou por que ele tinha chegado à cidade sem máscara, mesmo tendo sido multado recentemente em São Paulo. Ana. Vitor, acho que se o Bolsonaro, se por acaso um dia ele disser que a água faz bem, a gente precisa beber no mínimo 1 litro, 2 litros de água por dia, no outro dia as manchetes serão que beber água demais faz mal, porque infelizmente virou a imprensa, as redações, a imprensa virou uma militância insuportável, histérica. A gente sempre fala aqui, né, da importância de uma oposição e de uma imprensa que incomode, que faça perguntas incômodas, né, sobre políticas domésticas, políticas internacionais. A gente vê aqui nos Estados Unidos a imprensa militante perguntando, quando encontra Joe Biden, pergunta qual o sabor de sorvete favorito de Joe Biden. Aí com uma crise migratória na fronteira sul, com a inflação aí batendo recordes, né, a maior inflação dos últimos 13, 15 anos, e no entanto, quando encontra, pergunta qual é o sorvete favorito do presidente Joe Biden. E infelizmente... e o que acontece com o Bolsonaro hoje aconteceu com Donald Trump durante 4 anos. E agora, o que é mais impressionante não é apenas a militância, né, desse tipo de imprensa, que, como adorei essa história do Zé, né, de fazer perguntas imbecis e ter respostas idiotas e depois só publicar as respostas idiotas, porque não custa a gente lembrar também que o presidente Bolsonaro, ele passou pela Covid, ele já teve a Covid, e recentemente nós comentamos aqui de um estudo que vai ser publicado agora na Cleveland Clinic, com mais de 52 mil pessoas. O estudo mostra que quem passou pela Covid pode ter até um pouco mais de anticorpos do que quem é vacinado, até anticorpos que durarão mais tempo na vida, ou seja, o uso de máscara para quem passou pela Covid, para quem é vacinado, obviamente em lugares fechados, né? A gente existe um rito ainda, mas o próprio Dr. Fauci, aí no escândalo dos e-mails do Dr. Fauci, o Dr. Fauci fala nos e-mails que essa máscara que a gente compra em farmácia não serve para absolutamente nada, né? O próprio Lula, por exemplo, disse que recentemente que só estava usando a máscara por uma sinalização de virtude mesmo, que até ele acha o uso da máscara aí uma coisa desnecessária. Agora, o ponto é, infelizmente, essa oposição que a gente tem e essa imprensa militante, nessa histeria toda, não traz o que uma democracia saudável precisa, que exatamente questionamentos sérios. Aí a gente cai naquela história do Pedro e do lobo, né? É o lobo, e quando realmente o lobo apareceu, ninguém acreditou. Então, desse jeito, a gente fica muito difícil a gente dar qualquer tipo de crédito quando encontra uma crítica, e às vezes uma crítica pertinente, ela acaba se misturando aí no meio dessa histeria diária que a gente vê, infelizmente.